Primeiramente, bom dia, muito bom dia a todos. De fato, é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de cada um. Me chamo Henrique Alcântara, eu estou representando hoje a Múltipla. A Múltipla é uma entidade de previdência complementar que administra os planos com solidez aí das patrocinadoras SESC, SENAC e Federação do Estado de São Paulo há mais de 30 anos. Primeiramente, eu queria trazer alguns avisos, né? O primeiro aviso é que a live ela será gravada e será disponibilizada através da página institucional da Múltipla. O segundo aviso é que vocês também têm a funcionalidade do chat aqui no nosso encontro e do perguntas e respostas. Então, vocês conseguem interagir através dessa ferramenta à medida que a apresentação for evoluindo. Provavelmente algumas questões já serão sanadas na própria apresentação, mas se porventura tiver alguma dúvida, a gente também vai separar os minutos finais para separar aí os principais questionamentos que a gente for verificando no chat, tá? Também teremos a presença aqui da WTW, a consultoria especializada aqui que construiu esse material em conjunto com a Múltipla. Gostaria de agradecer a presença deles e também acho que vai enriquecer aqui nossa reunião de hoje. Gostaria primeiro também de dar um contexto, né, muito em função da transparência que a entidade preza. Essa live tem como objetivo, principalmente, dar conhecimento das principais mudanças no âmbito tributário, em função principalmente da Lei 14.803, que é uma lei que vai nortear aqui o nosso encontro de hoje. Embora nessa lei tenha sido publicada lá em 2024, neste período tiveram várias consultas, né, que foram dúvidas de todo o mercado como um todo de previdência, justamente em alguns esclarecimentos dessa lei. Então, até por conta disso, a gente traz esse tema um pouco depois, tá? E à medida que houverem novos desdobramentos, a Múltipla também fará novas comunicações, e também trará nos canais oficiais da entidade. Falando um pouquinho da nossa agenda de hoje, né? A gente vai falar basicamente dos planos e a população que a gente está falando hoje, quem são os participantes aposentados que a gente vai falar hoje, trazer para vocês as normas específicas, então as legislações que a gente vai ter o norte hoje. Flexibilidades e impactos financeiros na possível escolha de alteração da tabela de imposto de renda, os aspectos relevantes que vocês devem considerar nessa discussão de hoje e onde encontrar as informações. E ao final da apresentação a gente vai deixar exclusivamente uns minutinhos para a gente separar as principais dúvidas e esclarecer para vocês, tá? Começando aqui sobre a população e os planos. Então, quem é que a gente está falando hoje? Quem de fato a gente está falando hoje? A gente está falando hoje dos planos Prev-Sesc, Prev-Senac e Prev-Fecomércio, que são os planos administrados pela Múltipla. Quem é essa população? São de fato todos os aposentados e beneficiários que hoje recebem um benefício mensal de aposentadoria complementar pela Múltipla, seja ele pelo Prev-Sesc, pelo Prev-Senac ou Prev-Fecomércio. Esse benefício ele pode ser concedido aí tanto na forma de renda financeira ou também na forma de renda vitalícia. E para os planos Prev-Sesc e Prev-Senac, também possuem aquela renda combinada que a gente chama, que é uma parcela de renda vitalícia e uma parcela de renda financeira. Então, isso é muito importante que vocês saibam antes, né, de tomar alguma decisão e de conhecer como base aqui as mudanças tributárias, tá bom? Agora eu passo um pouquinho a palavra para a doutora Tânia. Doutora Tânia, bom dia. Fique à vontade aí para conduzir a apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Tânia, eu sou uma consultora da WTW, que é uma empresa que ajudou as patrocinadoras SESC, SENAC, Federação e, na época, outras patrocinadoras do mesmo aí conglomerado a criarem os seus planos de aposentadoria. Então, nós estamos com vocês desde a década de 90, desde o início, quando efetivamente esse plano foi criado. Bom, nosso objetivo principal, como o Henrique mesmo abordou,
é informar a vocês que houve uma mudança legislativa, uma mudança recente na norma, permitindo que muitos de vocês que já estão aposentados, que é o nosso foco hoje, possa definir se gostariam de adotar o regime regressivo, mesmo já estando aí com as suas aposentadorias concedida há mais tempo. Pode passar, Henrique, por favor? Primeiro, reforçando o que o Henrique falou, em 2004, com vigência a partir de 2005, há mais de 20 anos atrás, foi publicada uma lei que passou a possibilitar para os planos de aposentadoria administrados por entidades de previdência complementar estruturados na modalidade do plano que vocês têm hoje, que é um plano onde a gente chama que são planos de contribuição definida, onde os benefícios que vocês recebem decorrem do somatório das contribuições efetuadas por vocês, pela patrocinadora e pela rentabilidade do plano, que as pessoas pudessem escolher um regime de tributação. Então, em benefício dos programas de aposentadoria, nós vamos ver mais adiante, passou-se a ter dois tipos de regime: o regime progressivo, que a maioria de vocês tem hoje aplicado sobre a sua aposentadoria, e o regime de aposentadoria, o regressivo, né? Então, essas legislações, ela foi criada, esse regime foi criado em 2004 e vigorou a partir de 2005. Entretanto, 20 anos depois, ele sofreu alterações em benefício dos participantes, sejam eles ativos ou sejam eles aposentados. E nós vamos comentar com vocês quais foram essas alterações, tá? Mas elas vieram em benefício de vocês. Só que, como tudo, né, surgiram várias discussões sobre aplicabilidade e agora, recentemente, basicamente em março desse ano, aonde se está claro que foi publicada uma solução, né, de consulta e onde deixa claro que os participantes dos planos de aposentadoria já assistidos podem sim efetuar a sua mudança de regime, caso desejam, tá? Vamos passar. Eh, a gente vai falar um pouquinho para vocês agora dos dois regimes, tá? O primeiro regime, que é o regime que a gente chama aqui, tá cobrindo a tela para mim, mas eu sei que é o regime progressivo, né? Esse regime, eu vou tirar aqui só um minutinho, por favor. Esse regime progressivo é aquele regime que vocês conhecem muito bem, que é aquele regime tributário que é aplicado inclusive ao trabalhador salariado. Esse regime, ele tem um foco no valor que você recebe. Então, quanto maior a sua renda, maior a sua tributação. Então, eu acredito que todos vocês que estejam aqui nessa live devem ter, ou a grande maioria, o seu plano de aposentadoria, o seu rendimento recebido, o seu benefício recebido da múltipla, tributado com base nesse regime. O que que tem esse regime? Esse regime, ele não necessita de escolha, ele é o regime geral do país. Então, ninguém precisa escolher. Recebeu renda, vai ter, sim, uma tributação de imposto de renda. Esse regime, ele não exige uma formalização prévia, então vocês não precisaram efetivamente formalizar, ainda que tenham feito a opção, não era necessário, porque ele se aplica a todos os benefícios pagos pelos fundos de pensão. E esse regime, ele sofre a aplicação de uma tabela, que a Andresa vai mostrar para vocês mais adiante, que é uma tabela que a gente chama aí de progressiva. Quanto maior a renda, maior o valor que vocês vão pagar de imposto de renda. Entretanto, nesse regime progressivo, ele permite que a gente efetue deduções. Então, por exemplo, se eu pago uma pensão alimentícia, eu vou deduzir do valor que eu estou recebendo para fins de apuração de imposto de renda. Se eu tenho despesas médicas, como esse regime me obriga a levar tudo que eu recebo para a declaração anual, há ajustes nessa declaração anual e eu posso considerar várias dedutibilidades. Então, é assim que funciona o regime progressivo, e eu não vou falar muito, depois a gente pode ver nas perguntas, se vocês tiverem dúvida,
porque é o regime que se aplica ao trabalhador salariado e que vocês vêm tendo essa aplicação no benefício de vocês. O regime criado, que é o próximo, que foi criado em 2005, vigorou em 2005, e que agora está permitindo que vocês, participantes, façam essa opção, conforme nós verificaremos mais adiante, ele é um regime facultativo. Então, para que seus benefícios de aposentadoria, seu benefício seja enquadrado nesse regime, ele tem que ter a sua opção. A múltipla não pode fazer nenhuma tributação baseada nesse regime regressivo sem que você tenha manifestado a sua própria vontade. O que esse regime traz de diferente? Esse regime não está preocupado com a renda. Ele não importa para ele se você ganha 1.000 ou 10.000 de benefícios. O valor do percentual que vai ser aplicado ao benefício é o mesmo, porque o que ele considera, na sua essência, é que o seu valor, o recurso que você contribuiu, que a empresa pagou para você e a própria rentabilidade, fique bastante tempo guardada para a sua aposentadoria. Então, é um regime que estimula as pessoas a terem um dinheiro guardado. Então, se a pessoa, como a alíquota dele diminui conforme o tempo, ele é focado no longo prazo. Então, se a pessoa, por exemplo, hoje tem as suas contribuições há mais de 10 anos, a alíquota adotada, nós veremos mais adiante, é 10%. Não importa se você receba 1.000 ou 10.000, você vai pagar 10% caso os seus recursos já estejam guardados na múltipla há mais de 10 anos, focando aqui agora no benefício da múltipla. Veja, esse regime não se aplica para a sua renda do INSS, não se aplica para outros, para esse tipo de renda. Ele é exclusivo do regime de previdência complementar. Então, ele tem aqui, ele é um facultativo, ele tem, quando você fizer essa opção, ele tem um caráter irretratável, no momento, né? É irretratável. Ele tem alíquotas e condições para isenções, alíquotas variadas em função do tempo e isenções aplicadas. Veja, não se aplica deduções. Deduções para despesa médica, deduções de pensão alimentícia, isso não é considerado nesse regime. Tá? Esse regime, ele tem um caráter definitivo e ele considera, vocês vão ver mais adiante, a tabela que foi criada pelo governo, onde ela regride, a alíquota diminui conforme o tempo. Então, nós vamos ver mais adiante que, como em 2024 essa norma sofreu alterações, aí sim vocês estão tendo a oportunidade de fazer essa opção. Aí nós temos que mostrar para vocês, bom, qual é a flexibilidade e qual é os impactos da minha escolha. Podemos passar. Nós temos que lembrar que essa norma ela veio ajudar o participante ativo, essa que foi publicada agora em 2024, porque antes, seguindo aquela norma de 2004, ao ingressar no plano de aposentadoria, muitas vezes um jovem com 18 anos estava ingressando no plano de aposentadoria, ele já tinha que fazer a opção para quando ele se aposentasse dali a 40 anos, se ele iria usar o regime progressivo, esse que nós acabamos de ver, que é o regime do trabalhador assalariado, ou se ele ia adotar na sua aposentadoria, dali a 40, sei lá quantos anos, porque vai mudando as regras da Previdência Social, se ele iria adotar o regime regressivo. Essa mudança que ocorreu aqui em 2024, trazendo alterações, ela trouxe benefícios para os participantes. O participante ativo, que não é o foco da nossa apresentação, mas é importante que vocês saibam, não precisa mais fazer a opção quando ele ingressa no seu plano de aposentadoria. A opção dele agora é no momento em que ele vai receber a sua aposentadoria ou vai fazer o primeiro resgate. Então, para o participante ativo, essa mudança foi significativa. Eu entro com 18 anos, eu não preciso mais verificar o que vai acontecer com a minha tributação dali a 40 anos. Então, essa mudança já vem sendo praticada desde que foi publicadas as alterações da legislação em 2024. Entretanto, na próxima página vocês vão verificar que essas alterações também
trouxeram benefícios para os participantes assistidos, que é o nosso foco hoje, tá? Antes, você que já está aposentado e tem o seu benefício tributado pelo regime progressivo, vamos entender, progressivo eu vou reforçar sempre, é aquele que é praticado no salário do trabalhador assalariado. Andresa vai mostrar para vocês a tabela mais adiante. Vocês terão a oportunidade de avaliar se querem ou não aplicar ao seu benefício na múltipla o regime regressivo, coisa que não podia anteriormente. Veja, quem já está no regime regressivo, quem já fez essa opção e está ali tendo seus benefícios tributados pelo regime regressivo, não pode voltar atrás. Está ali o seu regime e nesse regime a opção dele foi retratável e revogada. Mas você poderá, que tem um regime regressivo, poderá fazer nova opção. E aí a primeira pergunta vem: poxa, mas qual é o prazo para fazer essa opção? Se por falha normativa ou não, não importa, tá? Não há previsão na norma de prazo para vocês fazerem essa opção. Portanto, é muito importante que vocês participem dessa live e, tendo dúvida, façam perguntas nesse momento. Continuando dúvidas, façam outras perguntas depois diretamente para a múltipla, ou mesmo discutam dentro de casa, muitas vezes com o filho, com a nora, não importa quem, vocês discutam se isso vai ser vantajoso ou não, fazendo exercícios próprios. Vocês vão verificar o porquê que a gente fala de exercício próprio. Então, ninguém precisa sair dessa live hoje já falando, nossa, se eu quero esse regime, eu obrigatoriamente tenho que fazer a opção agora. Não, não tem que fazer a opção agora. Lembrando que no momento em que você fizer a opção, ele não terá caráter retroativo. Então, aquilo que você já pagou de imposto de renda, aquilo que você já levou para ajuste na declaração anual, aquilo que você levará no final do ano para ajuste na declaração de 2026, não sofrerá nenhuma alteração. Seu pedido de alteração de regime, se ocorrer por vantagens individuais, ele terá efeito a partir da sua opção. Tá? Podemos passar? Agora eu vou passar para a Andresa. A Andresa vai falar um pouquinho para vocês sobre pequenas mudanças que a gente teve recente, com prazo aí de definições. Andresa, pode dar mais. Bom dia a todos. Meu nome é Andresa. Eu também trabalho na WTW, sou responsável pela área de compliance. E hoje eu vim aqui para trazer para vocês um pouquinho das alterações que aconteceram nos regimes de tributação do ano passado para esse ano agora, tá? Dentro do regime progressivo, como vocês devem ter escutado, houve uma grande propaganda disso, né? Houve uma ampliação da faixa de isenção até R$ 5.000, tá? Então, o imposto de renda é isento para os trabalhadores, e isso vale tanto para rendimentos do trabalho, como rendimentos de aposentadoria, que tem até R$ 5.000. E dali para frente, né, houve uma faixa de transição gradual entre 5 e 7.350, onde foi dada um desconto no pagamento do imposto de renda, tá? E para quem ganha mais de 7.300, ali manteve-se a alíquota progressiva com o teto de 27,5%, tá? Lembrando, como a doutora Tânia falou várias vezes aqui, o regime progressivo é aquele que a gente já conhece, que é usado no nosso salário, que é usado para descontar o imposto de renda, inclusive dos benefícios que vocês já recebem hoje, tá certo? Então, hoje, na próxima slide, acho que tem uma forma mais visual da gente enxergar o que aconteceu, tá? Então, assim, para quem ganha até R$ 5.000, a alíquota é 7,5%, mas o governo concedeu um desconto de 100%. Para quem ganha 5.500, a alíquota é 27,5%, mas o governo concedeu um desconto de 75% do valor do imposto de renda. E assim nós vamos até 6.500, 7.000, onde tem um desconto de 25% sobre o valor do imposto em que deveria ser pago, tá? Então, a tabela
da progressiva, da tabela progressiva, ela não alterou. O que foi concedido foram descontos nos impostos que vão ser pagos, tá? E considerando também aquela faixa que já é descontada mesmo, já é dedutível do imposto de renda, tá? Então, novamente, temos uma faixa de isenção até R$ 5.000, né, que a gente chama de faixa de isenção, mas na verdade é um desconto de 100% do imposto. E esse desconto é gradual até R$ 7.000, onde o desconto gira em torno de 25% do valor que a pessoa deveria pagar. E essa tabela está sendo aplicada mês a mês, quando vocês recebem, quando os ativos, né, recebem o salário, e os assistidos, quando recebem o seu benefício. Pode passar. O regime de tributação regressivo, que a gente está tratando aqui. Como ele funciona, né? Ele funciona de acordo com o prazo de acumulação do recurso dentro do plano, né? Como a doutora Tânia já falou. Então, assim, quando a gente entra no regime regressivo, quando a gente faz essa opção pelo regime regressivo, conta muito o período em que eu estou contribuindo para o plano, ou o período em que eu contribuí para o plano e que aquele dinheiro vai continuar no plano, mesmo depois de começar a receber o benefício. Então, se esse dinheiro tem até 2 anos dentro do plano, eu tenho uma tributação de 35%. Se esse dinheiro tem mais que 2 e até 4, eu tenho uma tributação de 30%. De 4 a 6, de 25%, e assim por diante, até chegar no recurso mais antigo, que tem mais de 10 anos, onde a alíquota é de 10%. Mas como que isso acontece, né? Como que essa renda, como que é feita essa composição? A própria legislação estabelece que a gente tem que começar a pagar os benefícios com os recursos mais velhos. Então, a gente vai pegar aqueles recursos que estão há mais tempo dentro do plano para olhar qual é a tributação que vai ser aplicada naquele recurso. Claro, vão ter meses que pode se misturar, né, recursos ali e a gente ter uma alíquota mista, mas a regra é, eu pego o recurso mais velho para pagar o benefício e olho o tempo que aquele recurso tem dentro do plano. Se ele tiver mais que 10 anos, 10%, se ele tiver de 8 a 10, 15%, e assim por diante, até chegar os 2 anos ali dos 35%, tá? Então, que importa dentro do regime regressivo? Como a doutora Tânia falou, é o tempo de acumulação que o participante tem dentro do plano. É o quanto tempo está aquele dinheiro guardado para pagar o benefício dele. Tá certo? Pode passar. E aqui a gente tem alguns cenários, tá? Que demonstram situações hipotéticas, tá? Isso que é muito importante ressaltar. São situações hipotéticas, porque a escolha do regime de tributação é extremamente pessoal e tem que considerar diversos fatores, tá? Não só o benefício da previdência complementar em si, como o que vem em volta, tá? São outros tipos de rendimento. Eu acho que essa parte o Henrique vai conduzir com vocês. Isso. Quer que eu fale um pouquinho, Henrique, antes de Pode, te passar pode para você? ser. Bom, o que eu achei muito importante que a doutora Andresa comentou é o seguinte: vejam, pelos exemplos, vocês vão verificar claramente, que essa opção tem um caráter individual, ela é pessoal, porque nem sempre a menor alíquota ela vai levar ao menor imposto, né? Então nós podemos estar aqui com pessoas que toda contribuição que ele fez para o plano já passou mais de 10 anos. Então, nós partiríamos para o regime regressivo dizendo: olha, você teria aqui um desconto, um tributo de 10% sobre o que você recebe. Ah, recebe 1.000 ou 10.000, 10%, como eu venho falando. Só que, vamos supor que para todos vocês aqui o tempo de acumulação já foi superado. Então, todo mundo estaria com essa alíquota de 10%. Nós temos que avaliar outros fatores. Além desse tempo de acumulação, que eu estou tirando desse exercício nesse primeiro momento,
todos têm aí uma alíquota de 10%, eu preciso verificar se o meu benefício tem valor baixo, principalmente nesse momento onde eu estou tendo um desconto, e principalmente porque a legislação não me impôs um prazo para eu fazer essa opção. Então, como a legislação não colocou um prazo, pode ser que eu pense assim, bom, no exercício de 2026, eu não tenho dúvida que a tabela com esse desconto que a doutora bem explicou para vocês, com essas deduções todas, né, ela pode me ser mais vantajosa. Então, nós temos aqui um exemplo onde o participante tem uma renda total em faixa reduzida de tributação. Então, ele recebe R$ 2.000 do INSS, recebe R$ 600 da Previdência Complementar e tem uma renda aí na ordem de R$ 2.900. Ora, nesse caso, ele tem que avaliar porque ele tem uma baixa tributação. Pode ser que ele tenha até zero de tributo, que ele se encaixe naquela primeira faixa, zero. E ainda que ele levasse para ajuste na declaração anual, as despesas que ele pode ter pequenas, com despesas médicas, pensão alimentícia, etc., pode levar sim um imposto de zero ou muito baixo. Mas ele, com essa renda de R$ 2.900, se ele faz a opção pelo regime regressivo, ele vai pagar 200, no caso aqui ele iria pagar R$ 60 de imposto de renda. Tá? Ele vai pagar, porque é 10% sobre os R$ 600. Então, obrigatoriamente, ele vai pagar isso. E esse valor não é levado para ajuste na declaração anual. Então, cabe um exercício individual. Outra coisa que a gente deve pensar, veja, são casos meramente hipotéticos. Não é por esses casos que vocês devem tomar a sua decisão, mas vocês podem ter enquadramentos assim. Uma pessoa que tem um beneficiário, um dependente, por exemplo, inválido, aonde ele vai ter aí a dependência dele para o resto da vida. Então, ele tem um dependente para ser deduzido. Ele tem despesas médicas significativas. As despesas médicas, elas são deduzidas no regime progressivo. No regressivo, não há nenhuma dedutibilidade. Então, ele tem que falar, poxa, eu tenho um benefício total de R$ 6.000, que eu levarei para ajuste na declaração anual, 6.000 mensal, só que eu sou uma pessoa que eu tenho. Primeiro, estou sendo beneficiada pela dedução do governo aí no ano de 2026. Segundo, eu tenho muitas despesas médicas. Terceiro, como a gente brinca, eu sou uma pessoa que eu tenho alguns defeitos no meu demonstrativo de pagamento, porque eu pago diversas pensões alimentícias, né? Às vezes a gente fala, poxa, a pessoa casou mais vezes, então ele paga diversas pensões alimentícias. No regime regressivo, isso não é considerado. Você vai ter o tributo sobre o valor do benefício que você está recebendo. Não há deduções. E aí a gente tente, mas não é fator determinante, é informar o seguinte: bom, um participante que tem uma renda alta no âmbito da Previdência Complementar, tá? Ele tem ali vários rendimentos, tem a Previdência Social, tem outras rendas, como aluguel, investimentos, tende a ter o quê? Um cenário que pode lhe ser mais favorável, pagando 10% sobre o benefício da Previdência Complementar e não levando ele para ajuste na declaração anual. Mas ainda assim, a conta é necessária, por causa das despesas médicas, pensão alimentícia e etc. Então, a gente tem que tomar efetivamente esse cuidado, porque a opção é irretratável, né? Então, podemos passar. Henrique, você quer complementar alguma coisa nos exercícios? Não, não, ficou perfeito. Então, tá bom. Obrigado. Então, nós vamos agora nos aspectos relevantes para que vocês possam tomar a decisão e que em seguida a gente depois possa abrir para vocês para os questionamentos. Lembrando, esta opção pelo regime regressivo deve ser considerada por você se você tem aí uma permanência de recursos no plano significativa, principalmente se ele me leva a uma alíquota inferior àquela que vem sendo adotada hoje, tá? O perfil tributário. Por que a gente deve considerar o perfil tributário? Porque você pode ser o que nós já colocamos, pessoas onde tem
outras fontes de renda, outros programas de aposentadoria, ou aluguéis, etc. E o teu perfil tributário também é de ter deduções elevadas. Então, se eu tenho deduções elevadas, muitas vezes até maior do que o limite imposto, quando eu levo para ajuste na declaração anual, bloqueio até tudo que eu paguei, porque eu vou no limite máximo, eu preciso ver se há vantagem. E o horizonte financeiro. Por quê? Porque depois que você escolher esse regime, a opção é irreversível, é irretratável e ela será aplicada no âmbito dos seus beneficiários. Então, sempre considere que o valor do benefício aí ele pode ir de uma alíquota de 35% até 10%. Eu acredito, pelo que a gente conhece da população de aposentados, que o maior recurso de vocês acumulado nesse plano de aposentadoria já superou 10 anos, né? Porque foi quando a gente fez a modificação do plano, onde se criou o benefício saudado, onde as pessoas puderam levar o saldo do plano instituído inicialmente na década de 90 para a conta individual. Então, eu acredito, mas pode ter pessoas que tenham contribuído aí em menor tempo. Mas eu acredito, né, Henrique, que a maior parte das pessoas aqui já teriam, no regime regressivo, a alíquota de 10%. Mas é importante a gente lembrar, o fato dessa alíquota ser nominalmente menor não significa que ela levará ao imposto menor, porque eu tenho que avaliar principalmente as minhas outras fontes de renda e as deduções aplicáveis, tá? Andresa, alguma coisa? Não, perfeito. Então tá bom. E aí temos que lembrar que o que a Andresa colocou, tá? Quando a gente tem o nosso recurso definido e pago numa forma do que a gente chama de uma renda financeira, vocês escolheram um percentual do saldo de conta que vocês acumularam no fundo de pensão, vocês escolheram um prazo determinado, aí a gente leva em consideração o que a Andresa bem colocou, que todo mundo chama para vocês guardarem do PEPS. O primeiro a entrar é o primeiro recurso a sair. Então, se você vai sempre considerar múltipla, vai sempre considerar o recurso mais antigo quando vocês fizerem a opção pelo regime regressivo. E se você recebe rendas vitalícias, que a gente tenha que aplicar um prazo médio ponderado. A múltipla também fará isso e poderá informar vocês individualmente qual seria aí o seu prazo médio ponderado, se aplicado ao caso. A utilização de isenção no regime progressivo, a gente tem as isenções e as deduções. Agora, quando você faz a opção pelo regime regressivo, você tem uma facilidade também no seu controle. Por quê? Você não levará esse recurso para a declaração de ajuste anual. Então, você não vai ser surpreendido no mês de abril para ter que pagar aí um imposto adicional sobre esse recurso pago pela múltipla. A gente tem uma determinada estabilidade nessas regras do regime, porque ela não tributa patrimônio, ela tributa, seja qual for o valor, 1.000 ou 10.000, você paga a alíquota de 10, ela está focada no tempo em que você acumulou, é um estímulo para você guardar seu recurso no plano de aposentadoria e ir sacando paulatinamente no momento da sua aposentadoria. Então, ela tem uma certa estabilidade. Quando tem no regime progressivo, vocês conhecem o que vem acontecendo. Muitas vezes a tabela sofre reajuste anual, outras vezes a tabela não sofre nenhum reajuste anual. Nós estamos num ano onde as pessoas estão recebendo um benefício, vamos chamar assim, do governo para pagar menos imposto de renda. Então, o mais importante é a gente lembrar neste momento que vocês não têm prazo para fazer essa opção. Então, vocês podem ser que vocês façam assim, olha, vocês pensem, exercitem e cheguem à conclusão que no ano de 2026 não há prazo. Se eventualmente a legislação mudar e vier a trazer um prazo para que vocês façam essa opção, a múltipla tempestivamente avisará vocês para que vocês tenham condições de fazer no prazo. Mas hoje, o que a gente tem a dizer a vocês é: não há prazo. Portanto, não vamos nos precipitar, porque essa opção ela é irretratável, ela tem um efeito dependente das nossas condições individuais
E a entidade não pode trazer para vocês nenhuma recomendação do que é melhor. Qual é o regime melhor? Ela não pode, a múltipla não pode fazer isso. Mas ela pode direcionar vocês, que é o que nós estamos fazendo agora, para que vocês apreciem e cheguem à conclusão do que é melhor para vocês, tá? A gente tem que lembrar que o melhor regime para cada um de vocês é o que trará mais vantagens individuais. Então, aqueles exercícios, eles são meramente exercícios para vocês verificarem que tem efeitos de algumas medidas. O nosso objetivo aqui hoje é que cada um compreenda melhor as alternativas que tem e possa decidir de uma forma consciente e segura. E lembrando, depende da decisão de qualquer um. A qualquer tempo, para vocês que já estão aposentados, poderão fazer essa opção, tá? Então, vou passar para o Henrique agora, depois a gente pode Perfeito. esclarecer as dúvidas, e eu não sei se Henrique, Andrés ou a própria Ananda quer completar alguma coisa das coisas que foram apresentadas aqui. Perfeito. Só uma informação, acho que adicional aqui. Quando a gente fala de regime regressivo, quando houverem eventuais pagamentos de parcelas de superávit, né? No regime regressivo, essa alíquota, ela vai acompanhar sempre a alíquota que já se paga a renda. Então, vamos supor que eu já tenho uma alíquota ali regressiva de 10%, já estou no meu regressivo e vou receber uma parcela de superávit. Esse valor de superávit vai acompanhar a alíquota de 10%, tá? No caso do progressivo, ele vai ser levado ali até 27,5, podendo sofrer o ajuste ali quando a gente leva o valor para a Receita Federal, tá bom? É só para Perfeito, complementar Henrique. aqui a sua fala. Perfeito, perfeito. Bom, agora aonde que eu encontro essas informações, né? Já fiz o meu dever de casa, já sentei com a minha família, já fiz os cálculos e estou querendo fazer uma opção de regime tributário. Essa opção hoje ela já é possível de ser feita através do site de participante da Múltipla, tá? A ferramenta não é expansiva para o aplicativo, então vocês podem entrar através do navegador ou através de um notebook, enfim. Dentro da ferramenta da Múltipla, você tem ali a área de cadastro, onde você vai ver as informações do seu plano, o número ali da sua data de adesão, de admissão, data de início de benefício do plano, quanto tempo eu tenho de plano, e ali naquela área de dados do plano, você tem a opção de R. Né? Então, nesse campo que a gente está sinalizando aqui, você pode fazer essa opção. Tá? E essa opção ela é irretratável, igual a doutora Tânia comentou. Você faz essa opção para múltipla. A gente tem um prazo aqui das manutenções recorrentes da nossa folha de aposentadoria. Então, até o 10º dia útil vigora dentro do mesmo mês a competência de folha. Já a partir do dia 11 em diante, a manutenção essa atualização é feita no mês seguinte, tá? Então, você faz essa opção, se for o caso, obviamente, depois de fazer todo esse dever de casa e fazer os cálculos de forma individual, e você consegue salvar para finalizar essa opção. Depois ele gera até um comprovante de opção de R. A partir desse momento, esse documento ele é mais para cunho informativo. Você pode até salvá-lo para arquivo, mas você não precisa enviar aqui para múltipla, enfim, tá? Depois disso, esse processo ele já fica nas nossas manutenções mensais e observando aquele prazo de 10º dia útil, a gente já vai fazer de fato as alterações em folha. E claro, né, se houver qualquer dúvida que caiba aqui a múltipla a apoiá-los, a gente tem aqui a nossa central de atendimento, nosso WhatsApp, nosso número de telefone também, e temos aqui o nosso site institucional, que dentro do site institucional também tem o Fale Conosco, e é onde a gente também vai deixar essa gravação, né, dessa live posteriormente. Acho muito importante reforçar que a gente não está indicando, né, aqui ou sugerindo que vocês façam nenhuma alteração. Realmente trazer a transparência da norma e, de fato, dar para vocês o conhecimento do que é possível ser feito hoje, e aí cabe cada um de forma individual ver se de fato faz sentido essa alteração, tá? Aqui a gente deixou até de forma antecipada um momento de dúvidas.
Ah, eu não sei, Ananda, se tem alguma dúvida que caiba a gente já esclarecer aqui. Sim, Henrique, temos uma dúvida sim. Temos um participante que questiona sobre a opção de tributação quando ele recebe dois benefícios, um como aposentado, titular do plano, e outro como pensionista. Né? Uhum, Na matrícula que ele é titular do plano, ele já optou pelo regressivo, e aí ele questiona sobre a opção na matrícula onde ele é pensionista, recebe ali pensão por morte. uhum. Eu entendo que aí é um caráter aqui mais da múltipla, né, operacional. Ele pode entrar em contato aqui com a múltipla, que a gente vai ver o caso dele, né, se ele consegue fazer aqui as opções individuais em cada registro. Então, a maior indicação é ele entrar em contato com a gente, que a gente verifica internamente e dá um retorno para ele. Tá? Lembrando que, pela legislação, são matrículas distintas, né? Isso, acumulações E distintas. acumulações distintas, né? Portanto, a Talvez o pessoa operacional tenha alguma tem questão alguma ali, mas aí a restrição gente. para poder Exato. ajustar. É isso. Exato, mas aí não impede aqui da gente fazer alguma manutenção, tá? Ele pode entrar em contato com a gente e a gente verifica. São Perfeito. casos mais excepcionais, né? Lembrando que o que ele já fez no regressivo permanece no regressivo. Não sei se tem mais alguma pergunta, ou se vocês vão abrir o microfone, ou se preferem que as pessoas coloquem aqui no perguntas e respostas. Ainda não Para ver temos se mais nenhuma pergunta até o momento. A todos que quiserem enviar sua pergunta, por favor, utilizar aqui o perguntas e respostas. Um a gente botãozinho aproveitar, né, Ananda, esse momento. exato. Uhum. Lembrando a todos que, se restarem dúvidas posteriormente, nossos canais de atendimento estão à disposição para atendê-los também. O mais importante é a gente sempre lembrar vocês, vocês não têm que decidir hoje, vocês têm que decidir com cautela, verificar todos os efeitos no benefício de vocês, tá bom? É uma possibilidade, né? Não é nenhuma decisão. Isso. É que, como a decisão é retratável, a gente toma cautela, né? Mas de fato é a possibilidade com essa mudança regulatória aí que trouxe. Tem uma outra pergunta, né, Nanda? A gente pode responder para a pessoa, aproveitar o momento. Uhum. Sim, É, tem mais uma pergunta tá. aqui. Após o prazo de aposentadoria pela múltipla, pode existir o resíduo. Como fica o IR nesse caso? Eu acredito que seja que a pessoa esteja perguntando aqui sobre o passado, né? Nesse caso, a opção pela tributação ela passa a valer ali a partir do momento que a pessoa fez a alteração no É. sistema, né? Eu entendo também dessa pergunta que ele pode estar recebendo o último mês de aposentadoria e que ainda assim ficou um resíduo de saldo para receber. Veja, na parte do plano onde não é renda vitalícia, que é renda financeira, não há que se falar em resíduo. Qualquer valor alocado na sua Uhum, conta individual lhe será pago, ainda que tenha expirado o prazo de benefício escolhido por você. E o imposto de renda, se for no regime progressivo normal, tabela do trabalhador assalariado que vocês viram, e se for o regressivo, sempre vai considerar a alíquota em função do tempo que esse dinheiro for guardado no plano, que no caso de vocês, com certeza, supera 10 anos. Então, não tem resíduo, né? E qualquer resíduo ou superávit, ou seja que for que venha a ser pago, vai ter a mesma tributação daquele benefício que você teve na última competência aí, do pagamento do benefício. perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. Quem já é regressivo, é possível a migração? Como já respondemos, quem já está na opção pela tabela regressiva não pode aí mudar para o progressivo. Essa opção ela é irretratável. Tem mais uma pergunta relacionada a questões de deduções de saúde, que não ficou claro aqui essa questão, para quem tem várias fontes de renda. É. O que a gente colocou aqui? Quando você tem várias fontes de renda, vamos supor você tem dois planos de previdência, mais recebe mais o INSS, e você está num regime progressivo, você tem de levar esses rendimentos para a declaração anual. E lá no regime progressivo
permite aquelas deduções do imposto de renda que a gente faz sempre. Despesas médicas, aquelas que são permitidas, pagamento de plano de saúde, pagamento de médico, mediante com o devido recibo, só que ele tem um limitador. Então, hoje, quando você faz a sua declaração anual, não na retenção mensal, quando você faz a declaração anual, esses valores são deduzidos para verificar qual é o imposto devido. Por isso que tem pessoas que na declaração anual pagam, falta um excesso aí de tributo a ser pago pelo governo, e tem outras que recebem algumas parcelas de volta em função das deduções apresentadas, que não são feitas no mês a mês. Você faz a declaração de ajuste no final do ano, justamente porque as fontes estão trabalhando de forma isolada, as fontes de pagamento, tá? Tem uma Per- pergunta de quem tem isenção, né? Isso, perfeito. Com relação à questão de dedução de saúde, quem tem muitas fontes de renda também, dada a complexidade do tema, também vale, né, a sugestão de procurar ali um profissional da área contábil para poder ajudar a entender melhor qual seria o cenário mais benéfico, né, entender todas essas fontes de renda, deduções ali a serem aplicadas na declaração anual. Temos mais uma Exata. pergunta aqui com relação à isenção do imposto de renda por moléstia, né? Quem tem isenção de IR no INSS pode, por liberação por doença, é necessário mudar? Veja bem, vamos avaliar isso, né? A isenção, vamos supor que seja um participante que ele está isento de imposto de renda em função da classificação das moléstias graves, né? Aquele enquadramento de moléstias mais graves ao qual lhe concede isenção. Esta isenção, ela aplica-se ao benefício, não importa. Isenção você continua tendo, você não tem direito a deduções. Isenção você tem. O que você tem que pensar é que essa isenção se aplica a você, não aos seus beneficiários no futuro. Então, neste caso, qual é a recomendação? Avalie se a opção trará benefícios para uma eventual pensão por morte, porque para você a isenção é o melhor dos mundos, né? Então, hoje você não precisaria fazer essa opção. Lembrando que ela é estendida aos seus beneficiários. Então, nesse momento, pode ser que tenha alguma vantagem de você fazer opção para que seja aplicado lá na frente aos seus beneficiários o regime regressivo. Mas para você, a isenção é aí o melhor dos mundos, não se aplica a nenhum dos dois regimes. Excelente, obrigada, doutora Tânia. Vocês têm mais alguma dúvida? Essa foi a última enviada. Até o momento não chegou mais nenhuma. Eu acho que agora é cada um fazer o exercício individual, né? Rever aqui a gravação, se for o caso, conversar com os familiares, né? Uhum. Entender o contexto ali da sua renda, entender se você é aposentado pelo INSS, se você tem despesa de saúde, se você paga alguma faculdade, se você tem dependentes, né? Então, tudo isso vai ser um aspecto importante aí para sua tributação, né? Então, acho que a doutora Tânia, a Andresa também brilhantemente trouxeram aí as informações necessárias e, de fato, a Múltipla está à disposição aí, o que couber a gente a apoiá-los. E a Nanda também colocou um ponto, né? É muito importante, de fato, vocês, se for o caso, procurar, né, um profissional especializado, um contador de confiança, para você ver que se de fato faz sentido algum tipo de alteração, tá? E a gente fica realmente à disposição aqui, na questão da operação. Henrique, só mais uma dúvida que eu acho que vale aqui reforçar. Teve uma pergunta de como saber o regime que estou. Se você Uhum, puder voltar naquela telinha do sim. site para mostrar onde consultar essa informação, por favor. Bem aqui, você vai ver a opção que está flegada, tá? Então, a opção de R vai estar lá progressivo ou regressivo, tá? Então, você consegue visualizar aqui em plano e emprego. Dentro da área restrita de participante, você consegue visualizar. Tanto o aplicativo, acredito que também no aplicativo você consiga visualizar, que a gente acabou não trazendo as telas do aplicativo, mas aqui dentro você tem sim
essa informação. E lógico, se você tiver alguma dificuldade, você pode entrar em contato com a Múltipla, que a gente informa a sua escolha que foi feita. Henrique, Parece que tem mais uma. Pode falar. temos mais uma pergunta aqui. Com o falecimento do favorecido, né, do titular do plano, os herdeiros vão receber o montante de uma vez com a tributação conforme o tempo de cada aporte? Aí seria, eu acho que no caso do regressivo, né, que ela está perguntando. Isso, vale lembrar que a tributação, né, que segue aí o tempo de acumulação, ela é o regressivo, né? Se o Uhum, participante ele faleceu e ele estava na tabela progressiva, é facultada aos beneficiários a opção pelo regime tributário ali regressivo. E se ele era regressivo, dá sequência no benefício, né? Os uhum, beneficiários ali vão receber o benefício da mesma forma que o participante titular recebia, com a mesma tributação. Aí, no caso da inexistência de beneficiário legal, indicado, no caso do herdeiro, sim. Aí o plano prevê ali o pagamento único e a tributação, ela, no caso do regressivo, seguiria a mesma metodologia, ela seria conforme o tempo de acumulação de cada recurso. uhum. Perfeito. Depois é importante a gente entender bem quando é o pagamento para herdeiro, né? Porque pode ter aí uma diferenciação, né? No caso dos beneficiários indicados, a Ananda já respondeu, porque Uhum, para os herdeiros ele vai lá na frente como uma forma de patrimônio, a gente tem que ver a forma que está escrita no regulamento, né? perfeitamente. Mas exatamente isso. Então, E pode aí, ser que a gente tenha aí uma tributação diferenciada para isso, né? Mas o plano tem beneficiários indicados e também tem, se não houver indicação, a gente tem a questão de presumir aqueles outros beneficiários, né? Os que estão listados no regulamento, como se fosse o desejo do participante deixar para eles. Uhum. até o momento, não temos mais nenhuma pergunta. Novamente, eu reforço aqui que no Perguntas e Respostas vocês encontram os nossos canais de atendimento, então qualquer dúvida individual, de algum cenário específico, é importante que vocês consultem os nossos canais de atendimento para que elas sejam esclarecidas, né, de acordo com cada regra do regulamento do plano. Isso mesmo. Eu acho que é isso, né? Não sei se tem mais alguma dúvida, não consigo visualizar, mas eu gostaria de novamente agradecer aí a todos, agradecer a presença aí da doutora Tânia, doutora Andresa, a participação aqui da Nanda também apoiando a gente nas perguntas, e de fato nos colocar à disposição aqui como múltipla em ajudá-los, tá bom? Não sei se você quer falar alguma coisa, doutora Tânia. Então, eu acho assim, sempre reforçando que o aposentado, o pensionista, que há a possibilidade de mudança, mas que não tem prazo final. Então, tem tempo suficiente para que vocês façam com cautela a avaliação desse regime. Basicamente é isso, e a gente continua à disposição. Obrigada a Múltipla mais uma vez por ter concedido a oportunidade de nós estarmos aqui com vocês. Perfeito. Muito obrigado a todos. A gente vai encerrar aqui a live e ficamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, até mais.